pensamento difuso. Pergunto para você, qual a metade de 8? Provavelmente você já deu a resposta. É 4. 4 é uma resposta concreta. No entanto, é possível que alguém tenha pensado em outras respostas, como, por exemplo, 2 zeros. 2 zeros é o 8 dividido ao meio, que dá 2 zeros. Esta é uma resposta difusa. É uma resposta diferente daquilo que você pensou inicialmente. Ou de outra forma, metade de 8 é um épsilon e um 3, que é um 8 dividido numa perpendicular, numa vertical, que fornece um épsilon e um 3. Isto é uma resposta difusa, uma resposta também diferente. Da mesma forma, podemos ainda ter outra resposta. A metade de 8 é um oi e um tó, que é a metade da palavra 8, um oi e um tó. Isto é também uma resposta diferente, uma resposta difusa. Portanto, para cada problema, existem várias respostas. A escolha da melhor resposta é o desafio. Paradigma significa um padrão, um modelo, uma tradição, um costume, uma crença, uma regra, que é considerado uma verdade com o seu uso ao longo do tempo. Os paradigmas induzem o nosso comportamento e os nossos conceitos. No entanto, muitos paradigmas são a causa de várias limitações e bloqueios mentais em nossa criatividade e inovação. Paradigma como bloqueio mental. Vamos relatar a clássica história dos relógios suíços. Algum tempo atrás, quando se falava num relógio bom, se falava em relógio suíço. O relógio suíço era preciso, ele tinha engrenagens precisas, sob mancais, rubis, 18 rubis, 20 rubis, 21 rubis. Então o relógio bom era o relógio suíço. Acredite que um pesquisador suíço, ele desenvolveu um chip, um dispositivo eletrônico, que em uma de suas portas, ele liberava tensões, picos de tensões, em períodos iguais. E esses períodos podiam ser variáveis de acordo com controles. E esse pesquisador apresentou num congresso da Suíça essa sua descoberta. E após apresentar a sua descoberta, ele disse: será que nós não podemos, a partir desse meu chip, criar um sistema, um novo relógio? Aí os suíços, que é isso? O relógio tem que ter mancais, tem que ter engrenagens precisas, tem que ter rubis. E passou despercebido aquela invenção junto à comunidade suíça. Passado algum tempo, esse suíço apresentou a sua descoberta num congresso em Londres. Após a sua apresentação, todos saíram e ficaram 3 pessoas da plateia aguardando o professor, o pesquisador. E discutiram, negociaram, e aquelas 3 pessoas com o olhinho puxadinho, 3 japoneses, compraram a descoberta do suíço. E o que aconteceu? Os japoneses se tornaram os maiores produtores de relógios do mundo. Vejam bem, o que um paradigma, um conceito, uma forma fez com que o suíço não conseguisse enxergar uma evolução certa que se transferiu para os japoneses a maior produção mundial de relógios. Isto significa uma quebra de paradigmas, um bloqueio mental sobre os paradigmas.
Os japoneses fizeram a quebra de paradigma. Ok? Quebra de paradigmas. Nós mostramos antes como um exemplo de bloqueio mental do paradigma. Agora nós vamos mostrar um exemplo de uma história clássica também, da quebra de paradigmas, que foi exatamente o desenvolvimento da bomba atômica. Em 1940, em plena Segunda Grande Guerra, os americanos criaram, lá no deserto da região de Los Alamos, no estado de Novo México, o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan visava o desenvolvimento da bomba atômica, da explosão da bomba atômica. E ali montou-se um grande complexo, altamente sigiloso, e lá colocaram os 300 maiores pesquisadores e professores americanos para desenvolver a explosão da bomba atômica. Conta-se que 299 pesquisadores entraram dentro daquele complexo, dentro do Projeto Manhattan, para desenvolver a explosão da bomba atômica. Apenas um entrou ali dentro com uma ideia de desenvolver a implosão da bomba atômica. Pensando exatamente oposto aos 299. Com o passar do tempo, 3 meses, esse que pensava da implosão da bomba atômica começou a adquirir adeptos. E, cada vez mais, as pessoas começavam a aceitar a sua ideia. E, no final, foi o grupo que desenvolveu a explosão da bomba atômica, que, na verdade, ela não explode, ela implode. E, assim, em 1945, foi desenvolvida a término do desenvolvimento da bomba atômica, e todos sabem da história, foi a explosão da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, que acabou com a Segunda Grande Guerra. Veja bem, fica para nós um exemplo de como uma pessoa, ele quebrou o paradigma e pensou diferente de todos os demais. Ele olhou de um lado oposto daqueles outros pesquisadores. Esse é um exemplo